Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 6 até o 9, que está escrito assim: Por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Amados, nós vamos continuar um pouquinho seguindo a mesma linha do devocional de ontem, vamos dizer que é um complemento para o que nós já compartilhamos ontem. Ontem nós vimos que Moisés estava questionando Deus. Por que o Senhor me enviou? Olha o que está acontecendo com os israelitas. Eles estão sendo ainda mais oprimidos. E aí Deus vem e declara para Moisés que ele mesmo faria a libertação desse povo. E aí nós vimos ontem que Deus já havia dito para Moisés que endureceria o coração de Faraó e Faraó não deixaria o povo de Israel ir com facilidade, não. Ele estaria com o coração endurecido. Moisés já sabia disso e ainda assim acabou se deixando envolver pelas circunstâncias, pelo que os olhos naturais estavam enxergando. Nós estamos estudando aqui, nós estamos vendo que Deus está aperfeiçoando a fé de Moisés e a fé do povo israelita. Eles precisam conhecer a Deus, crescer no conhecimento de quem Deus é e confiar em Deus. E aí nós vimos ontem que Moisés acabou não valorizando algo que Deus já tinha dito para ele que aconteceria, que era o endurecimento do coração de Faraó, e por isso foi lá questionar e falar algumas coisas com Deus. Se ele tivesse dado valor ao que Deus tinha falado, ele não teria questionado. E aqui nós vemos o povo israelita não dando ouvidos à mensagem de Deus através de Moisés. No mesmo capítulo 4, que nós vimos ontem, quando Deus falou com Moisés, que endureceria o coração de Faraó, esse mesmo capítulo 4 nós vemos que Deus havia falado através de Moisés e de Arão com o povo de Israel, com os israelitas, havia demonstrado os sinais através de Moisés, e ali, no final do capítulo 4, fala que o povo creu, acreditou e se rendeu a Deus em adoração. Ou seja, eles estavam sendo oprimidos. Aí chega Moisés com uma mensagem: ei, eu vi a Deus, eu ouvi a Deus, e ele disse que vai nos libertar. E ele me capacitou para realizar alguns sinais. E aí Moisés realizou os sinais na frente dos israelitas e eles o que? Acreditaram. E se renderam, se prostraram diante de Deus em adoração. Ou seja, receberam aquela palavra de ânimo, de encorajamento: seremos libertos, Deus veio em nosso favor, Deus guerreará a nossa guerra. E aí eles ficaram felizes, alegres, contentes e adoraram a Deus, louvaram a Deus. Os dias passaram e a opressão ficou ainda mais forte de Faraó para com os israelitas. E por causa dessa opressão que ficou ainda mais forte, a Bíblia diz que por causa da angústia e da cruel escravidão que eles sofriam, quando Moisés veio falar: ei, acreditem, Deus falou comigo e a mensagem que ele quer entregar a vocês é essa:
Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, os versículos que nós lemos aqui de Êxodo capítulo 6. Então Deus chega com essa mensagem, mas por causa da angústia e da cruel escravidão, eles não deram ouvidos à mensagem de Deus. Amados, isso é um grande aprendizado para mim e para você. Muitas vezes, por causa das angústias e das prisões que nós vivemos, nós não ouvimos, não damos ouvido para a palavra de Deus. Nós ficamos tão imersos na angústia e no problema que nós não conseguimos dar ouvidos à palavra de Deus. E quando nós lemos o Novo Testamento, Jesus falou várias vezes nos evangelhos e também falou por intermédio de João, ao dar a João a revelação do Apocalipse, ele também fala várias vezes: quem tiver ouvidos, ouça. Como assim, quem tiver ouvidos, ouça? Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos à mensagem de Deus. E muitas vezes, por causa da angústia e dos sofrimentos, assim como estava acontecendo com o povo israelita, nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Ah, amados, a palavra é aquela que nos cura. A palavra é o nosso verdadeiro alimento. A palavra de Deus é espírito e vida. É na palavra que nós encontramos libertação, cura, restauração. É a palavra que preenche todo o nosso ser, que nos alimenta genuinamente. É na palavra que nós encontramos ensino, correção, instrução. É na palavra que nós somos guiados, direcionados e capacitados por Deus. Agora, se quando nós passarmos pelas angústias e pelos problemas da vida, se quando nós enfrentarmos os momentos de tribulação e os momentos de prisões, não estou falando prisão física, pode ser que alguém, por consequência de um ato, possa viver uma prisão mesmo, literal. Mas o que eu estou falando aqui são prisões das emoções, prisões dos sentimentos, prisões que muitas vezes nós vivemos em mentira, em engano, prisões de pecado, prisões de vícios, prisões da amargura. Quantas pessoas estão prisioneiras da amargura, não liberam perdão? Quantas pessoas estão prisioneiras da mentira? E normalmente, quando nós estamos ou vivendo uma angústia extrema, ou estamos vivendo um momento de prisão, nós, ao invés de nos debruçarmos e abraçarmos a palavra de Deus, nós fazemos assim como os israelitas fizeram, não damos ouvidos à mensagem de Deus. Deus já disse que em Cristo Jesus nós temos uma completa redenção, uma completa liberdade, o completo perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus encontra-se a realidade, é Cristo em nós que é a esperança da glória. Tudo isso é a mensagem de Deus para nós, que Cristo Jesus se tornou pecado em nosso lugar para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Todas essas verdades são a palavra de Deus para nós. E muitas vezes, quando estamos no tempo da angústia ou em momentos de prisão, nós não valorizamos essa palavra. Começamos a nos mover, a tomar decisões, a agir de acordo com a circunstância, de acordo com o que os nossos olhos naturais enxergam. Amados, nós temos vivido tempos difíceis, tempos em que as pessoas têm corrido de um lado para o outro, buscando algo que preencha o seu coração de um lado para o outro, buscando na ciência, buscando na tecnologia, buscando nas filosofias humanas, buscando em toda forma de sabedoria mundana que a Bíblia diz que é demoníaca. Lá em Tiago fala que a sabedoria do mundo ela é diabólica. Amados, e quantos cristãos estão buscando a solução para as suas angústias e para as suas prisões, para a sua escravidão, estão buscando
no mundo ao invés de correr para a palavra de Deus. Amados, que eu e você, nós comecemos a dar valor para a palavra de Deus. Lá em Romanos está escrito que o justo vive pela fé. Paulo cita esse versículo que está lá em Abacuque. O justo viverá pela fé. E lá em Romanos também está escrito que a fé vem por ouvir e o ouvir a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo Jesus. Amados, não tem como nós levarmos uma vida cristã vitoriosa, vencendo as angústias, vencendo as amarras que tentam nos aprisionar nesse mundo aqui. Não tem como nós vencermos tudo isso sem a palavra de Deus, é impossível. Nós vencemos pela fé na suficiência de Cristo Jesus e a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra, que é o nosso verdadeiro alimento. Precisamos nos encher da palavra, que é vida para nós. A Bíblia diz que as palavras de Jesus são espírito e vida, que a palavra de Deus ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes e só ela tem o poder de penetrar o mais profundo do nosso ser, trazendo discernimento, divisão de alma e espírito, juntas e medulas. O que significa isso? Só a palavra de Deus tem o poder de entrar no mais profundo do nosso ser e nos dar discernimento e clareza de todas as coisas. Só a palavra de Deus tem esse poder e nós precisamos dar ouvidos à mensagem de Deus. Amados, claro que Deus fala por intermédio de pastores, de profetas, de mestres. Deus fala através dos irmãos em Cristo que estão cheios do Espírito Santo. Deus fala através do Espírito que em nós habita e o Espírito Santo testemunha, testifica ao nosso espírito, mas Deus fala tão claramente conosco através da sua palavra escrita e nós temos visto uma igreja que tem negligenciado o estudo da palavra de Deus. O estudo da Bíblia. Amados, é aqui, nessa palavra, que nós encontramos tudo o que nós precisamos. E enquanto estudamos, enquanto dedicamos tempo com a palavra de Deus, algo sobrenatural acontece, porque a palavra é sobrenatural. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não são apenas letras escritas num papel, não. A Bíblia é a palavra inspirada pelo nosso Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, mas foram homens que escreveram essas palavras. Amados, Deus inspirou esses homens, os escritores da Bíblia. Como está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus é que soprou essas escrituras para que chegasse até nós. Deus é que inspirou homens santos a escreverem essas escrituras. Amados, a palavra de Deus é vida, é poderosa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nosso ensino, para nossa correção, para nossa instrução, para nossa repreensão. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. E aquele povo israelita, quando soube pela primeira vez que Deus havia vindo em seu favor, quando Moisés declarou, eu recebi a mensagem de Deus, Deus veio em nosso favor e nos libertará do Egito, e aqui estão os sinais que comprovam, eles acreditaram e renderam graças a Deus, mas porque o sofrimento continuou por algum tempo, porque as coisas não aconteceram de uma forma imediata como eles queriam, eles não creram mais, não deram mais ouvidos à mensagem que Deus havia liberado por intermédio de Moisés. E olha que foi uma mensagem poderosa. Os versículos que nós lemos, eu quero ler de novo o versículo 6, 7 e 8. Olha o que Deus falou para eles. Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios.
e os farei entrar na terra que com mão levantada eu jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Amados, olha que mensagem poderosa é essa. E eles não deram ouvidos. Por quê? Por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Amados, quando nós estivermos passando pelas angústias, e como eu já mencionei, pelas prisões que muitas vezes nós vivemos, é aí que temos que dar valor e ouvidos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vem para trazer a cura, a libertação. Nós vamos ver aqui, durante todo o estudo aqui do Pentateuco, que os israelitas foram um povo que murmurou demais, que reclamou demais. A Bíblia vai falar no livro de Hebreus que eles não entraram na terra prometida. Não a terra prometida simplesmente física, mas eles não entraram no verdadeiro descanso de Deus por causa da incredulidade deles. Eles eram um povo que não acreditavam em Deus. Deus podia fazer sinais e mais sinais, demonstrar milagres e mais milagres, e ainda assim eles continuavam com um coração obstinado, com um coração incrédulo, com um coração que se revoltava contra Deus, um coração que não sabia enfrentar o sofrimento. Amados, nós precisamos aprender a enfrentar o sofrimento, porque a Bíblia diz que é necessário que nós passemos por diversas provações, não só uma ou duas, mas diversas provações. É necessário nós enfrentarmos os sofrimentos e as provações para que o nosso caráter se torne um caráter aprovado. Deus usa a angústia, o sofrimento, as provações para transformar o nosso caráter, para que o nosso caráter se torne o caráter de Cristo, para que nós sejamos maduros em Deus, maduros em nossa fé cristã. Que eu e você entendamos isso e nós tenhamos como prioridade da nossa vida nos agarrarmos, nos abraçarmos na palavra de Deus. Uma geração que tem abandonado a verdadeira mensagem de Deus. Uma geração que, como está escrito lá em Timóteo, tem corrido e buscado mestres que falem o que eles querem ouvir. Mas eu e você não somos esses. Eu e você somos os filhos de Deus que decidem dar ouvidos à palavra de Deus. Nós vamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos entender que os momentos de angústia são necessários para o nosso crescimento, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado e se torne um caráter aprovado. Isso você pode ler em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4 e em Romanos, capítulo 5, dos versículos 3 ao 5. Amados, é necessário nós passarmos por todo tipo de provação, porque são nas provações que nós vamos amadurecendo e que o nosso caráter vai sendo transformado e moldado por Deus. E em relação à escravidão, vamos dizer assim, as prisões que muitas vezes nós enfrentamos, é a palavra que nos liberta. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você esteja vivendo um momento que você está aprisionado à falta de perdão, você não consegue liberar perdão e você diz, eu não consigo liberar perdão. Dedique tempo com a palavra. Vai ser fácil você liberar perdão, principalmente quando você estudar lá no Novo Testamento, quando a palavra diz que nós devemos perdoar, assim como nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Que nós devemos perdoar para que o nosso Pai Celestial também nos perdoe. Ou seja, a palavra de Deus vai nos alinhando e vai nos capacitando por meio do Espírito Santo que em nós habita. Amados, que eu e você, nós valorizemos a palavra de Deus e entendamos que a palavra é vida, é fonte de vida, é fonte de tudo que nós precisamos, a palavra de Deus. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 3, a carta para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja fiel, que representa a igreja fiel dos últimos tempos, diz que é uma igreja que tem pouca força. Provavelmente é uma igreja que não tem muito destaque. É uma igreja que não está cheia de pessoas,
mas é uma igreja que é fiel. Jesus disse assim, porque você perseverou, ou seja, teve paciência, porque você acreditou e perseverou na minha palavra, eu vou te guardar de toda a provação que está para vir sobre todo mundo. Amados, é uma promessa incrível que tem lá em Apocalipse. Deixa eu ler aqui para os irmãos, porque esse versículo é extraordinário. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Em Apocalipse, no capítulo 3. Olha que incrível isso aqui, amados. Palavras de Jesus para a igreja, carta para a igreja de Filadélfia. Aí diz assim, do versículo 8 em diante: eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. No versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei você da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Amados, essa é a mensagem de Deus para a igreja fiel dos últimos tempos. E eu creio, nós somos essa igreja fiel dos últimos tempos. A igreja que persevera na palavra de Deus, a igreja que dá ouvidos para a palavra de Deus, a igreja que valoriza a palavra de Deus, a igreja que persevera na palavra de Deus. Eu creio nisso, amados. Não estou falando aqui sobre denominação, estou falando sobre um povo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, formando o corpo de Cristo e que perseveram na palavra de Deus. Eu creio que eu e você fazemos parte dessa igreja, somos essa igreja que valoriza a palavra de Deus. Nós não vamos fazer como os israelitas, que no meio da angústia e da cruel escravidão, eles não deram ouvidos à mensagem de Deus. Pelo contrário, no meio da angústia e da cruel escravidão, nós vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus, crendo que essa palavra nos liberta, crendo que essa palavra nos consola, crendo que essa palavra nos enche de ânimo. Ah, amados, que eu e você nos enchamos todos os dias com as palavras do nosso Deus, porque a palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. Em nome de Jesus, amados, que nós tenhamos esse posicionamento para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra que é vida, que é poder, que é glória. Ah, Pai, muito obrigada porque a tua palavra é o nosso verdadeiro alimento. A tua palavra nos consola, nos corrige, nos enche de poder. A tua palavra alinha o que precisa ser alinhado. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós não deixemos que as angústias da vida e as prisões da vida nos impeçam de nos abraçar e agarrar com a tua palavra. Pai, que eu e os meus irmãos, no meio da angústia, recorramos ao Senhor e à sua palavra. Que eu e os meus irmãos, no meio das prisões que vivemos e enfrentamos, nós recorramos à sua palavra, sabendo que a sua palavra nos liberta, nos cura, nos redime, nos consola. Que a sua palavra é vida, é poder, é alimento. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos demos ouvido para a tua palavra, que nós tenhamos ouvidos para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, sabendo que a nossa fé, enquanto ouvimos e nos enchemos da tua palavra, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, porque a fé vem por ouvir e o ouvir a mensagem de Deus. Ah, Senhor, nós nos rendemos a ti, nós reconhecemos o quanto precisamos de ti e da tua palavra. Espírito Santo de Deus, traz entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, para quando nós estudarmos a tua palavra, nós tenhamos clareza, nós tenhamos entendimento, nós tenhamos discernimento. Fala conosco enquanto estudamos a tua palavra, ministra o nosso coração, cura aquelas áreas que precisam ser curadas. Ah, Senhor, liberta daquelas áreas que precisamos de libertação. Nós nos rendemos a ti e reconhecemos
como somos dependentes do Senhor, Pai, e da sua palavra. E muito obrigada, porque o Senhor deixou a sua palavra escrita. Algo tão precioso, tão glorioso. Ah, Senhor, como seria se nós não tivéssemos a sua palavra escrita? Se fosse apenas um evangelho passado de boca a boca? Oh, Senhor, se já tem tanta corrupção do evangelho, tendo a tua palavra escrita, imagine como seria se não tivesse. Muito obrigada, porque o Senhor inspirou homens cheios do Espírito para escrever a tua palavra, palavra que é sua, não é de homens, mas é sua. Muito obrigada por isso, Deus. Nós rendemos o nosso coração a ti, reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor e abrimos mesmo o nosso coração para a sua palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, que nós possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.